Entendi que desencarnara, embora não soubesse ao certo o que ocorrera comigo. Meu corpo estava morto, mas eu continuava vivo e não sabia o que fazer. Foi aumentando, é a história do Ramiro, né, que a gente está lendo. Foi aumentando a vontade de injetar cocaína. Nunca pensei em sofrer tanto. Esta foi minha necessidade primordial. Não me incomodava com a alimentação, frio ou calor, mas às vezes sentia sede. Resolvi buscar a droga. Sabia de outra turma que tomava muito mais droga que a nossa. Fui procurá-los. Nem me aproximei, porque ao lado deles estavam monstros horríveis. Mais tarde, vim a saber que eram tão somente desencarnados viciados, irmãos em sofrimento presos a drogas e que vampirizavam aqueles encarnados viciados. Estava esperando. Sentia minha avó orando por mim. Ela era espírita, o que era motivo de gozações de nossa parte, principalmente dos netos. Pensei, não é que minha avó deve estar certa? Morri e estou aqui como espírito vagando. Lembrei-me dos termos que ela usava. Sabia onde se localizava o centro espírita que ela frequentava e fui andando até lá. Estava aberto, entrei envergonhado. Quando um senhor, um socorrista desencarnado, indagou-me o que queria, falei implorando: socorro-me, pelo amor de Deus. Aqui não ajudam espíritos que vagam? Morri e não sei o que fazer. Estou desesperado. Quero tomar uma dose de cocaína, senão morro. Não posso morrer outra vez, não é? Se não posso morrer de novo, não sei o que acontecerá se não tomar a cocaína. Minha avó frequenta aqui. Socorro-me. Olha que interessante, né? A gente acha que não influencia, que não serve de exemplo, mas na hora ele mesmo relata, né, que quando encarnado eles zombavam da avó que era espírita, né, aquela história que a gente já cansou de ouvir, o fulano é macumbeiro, e na hora do que ele tem um vislumbre da vida espiritual, de quem que ele se lembra? Da avó. Então, mesmo quando a gente não acha que não está dando exemplo nenhum, não está ajudando ninguém a mudar seu pensamento, a gente pode estar impactando nele uma imagem que mais tarde pode ser resgatada para que ele comece a ajeitar o seu caminho. Você viu que me chamou a atenção, confesso, foi essa coisa de procurar o centro. Eu falei assim, gente, eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu falei assim, se eu desencarnar e eu ficar meio perdida, qual centro que eu vou? Eu fiquei pensando nisso agora. Mas né? Mas aí nessa hora, eu acho que quando você abre, é aquela coisa da sintonia, né? Quando você abre uma percepção dessa, alguém vai soprar lá, vai para esse ou vai para aquele, né? Que assim, a imagem que ele tinha, né, a referência era a avó, né? Então ele seguiu na da avó. De repente você vai ter algum que você já visitou, mesmo que não visite mais, né, mas que de alguma forma impactou o teu íntimo, ou de alguém que você gosta muito, frequenta, porque às vezes tem isso, né? A gente pode pensar em vai pensar em alguém, né? Então vou no centro de tal pessoa lá, que ele é meu amigo, vai me ajudar. É interessante isso, gente. Foi assim, e é segundos, né? A primeira, eu falei assim, qual centro eu iria? Eu pensei, qual centro eu iria? Será que aqui tem uma tal? Aí eu pensei no nosso grupo, aí pensei, aí eu falei assim, gente, onde é que eu iria? Para onde eu iria? Porque uma das coisas que eu fico assim, e se eu não me acho, eu falei, e se eu desencarno e me sinto sozinha, vagando? Para onde eu iria? Aí, quando ele fala isso, eu falei assim, gente, qual que seria o local que eu iria? Foi muito, foi segundos, né? E Brasília, vocês sabem que as distâncias são muito longas, né? Uhum. Tudo aqui é muito longe, né? E aí eu assim, será que a gente anda muito?
minutos. Gente, foi rapidinho. Eu pensando desse jeito. Aí eu depois fiquei assim, gente, o que é isso? Olha só o que eu estou pensando. Mas, assim, disso, né? De encontrar um local. Mas você falou numa coisa agora que eu até nunca tinha pensado, não, mas o nosso grupo é uma grande referência, e não duvido que alguns de nós, na hora que desencarnar, que for fazer para onde eu vou, busque o grupo, não. Eu acho que muitos aqui vão acabar buscando o grupo, porque a afinidade é muito grande, porque tem afinidade não só com os encarnados, mas mesmo a gente não percebendo, com a esfera desencarnada que está aqui em volta, trabalhando com o grupo. Então, é uma possibilidade muito boa. Tu levantou uma possibilidade que eu não tinha pensado, não, mas é um sentimento que eu acho que pode ocorrer bastante, de alguns de nós, depois, assim que desencarnar, buscar o grupo como referência para equilíbrio, e até como a gente estava falando, do medo, né? E agora? Deixa eu ir para lá, que ali eu conheço todo mundo, me dou bem com todo mundo. Fala, Sim. Jair. Jair? Pô, eu gostei muito do que a Dilma falou, realmente nunca tinha me ligado. É uma coisa incrível, isso pode acontecer realmente. Mas eu também queria falar, desculpe, que eu tive uma visão do pai do Ismael, que eu acho que foi o fundador desse grupo, não sei, um dos coordenadores. Então, quer dizer, até nisso é um endosso que tem disso que a Dilma falou, entendeu? É só isso. O Vitor, ele foi inspiração. Ele não. Quem fundou esse grupo aqui, esse foi o Ismael, a Neuza, mas o Vitor com certeza, foi inspiração disso aqui. Eu não sabia direito como é que era, mas ele me apareceu aí porque eu nem sabia que era o pai do Ismael, porque a sobrancelha dele era igual, parecia com ele, só que o Ismael estava com óculos. Então eu fiquei assim, perguntei para ele. Aí ele foi e falou, é só isso. Na verdade, a história do Vitor, ele fazia esse tipo de vibração, de radiação, como a gente faz aqui, mas ele fazia individual diariamente. E, a partir daí, o Ismael teve a ideia de fazer isso. Só que numa escala, não vou dizer maior, né, que maior e menor nesse envolvimento espiritual, a gente não tem a menor noção do que possa ser. Mas envolvendo mais pessoas, né? Mas esse tipo de trabalho o Vitor já fazia individualmente, todo dia à noite. Aí ele teve a ideia de depois começar a angariar pessoas para fazer um grupo, né? Sabe que o que a Diva falou, quando eu comecei a fazer esses trabalhos, a gente tinha um grupo, assim, logo começou a pandemia. E daí o coordenador do grupo sempre dizia assim, e fazia socorro, né? E ele dizia assim, eu só espero que quando eu fizer a passagem, uma dessas pessoas que eu ajudei venha me ajudar. Só isso. Não espero mais nada de todo esse trabalho. Então, e isso já é criar uma forma de pensamento também, né? Assim, com certeza. Já está criando o vínculo já, né? Bacana, bem bacana. O socorrista me olhava bondosamente. Caí nos seus braços e dormi. Sou grato aos espíritas, às pessoas bondosas que me acolheram. Fui levado a um hospital, a uma ala onde se faz a recuperação de viciados em tóxicos. Não foi fácil minha luta contra o vício. Desesperava-me e era bondosamente auxiliado pelos irmãos que lá trabalham. Foram muitos meses em tratamento. Tomava passes, aprendia a orar e, nos momentos em que não estava em crise, lia livros espíritas e o Evangelho. Tomava refeições, água, banhava-me somente quando me sentia melhor.
esse relato dele eu achei muito interessante, né? Que ao mesmo tempo que reforça aquela história de que ninguém, quando desencarna e chega no mundo espiritual, se modifica só por ter feito isso. Ele chega lá igualzinho era. Então, ele era um viciado que dependia da droga, ele chegou no mundo espiritual dependente da droga na cabeça dele do mesmo jeito. O pensamento dele era aquilo. E a coisa não se transforma num estalar de dedos. Você está aqui, chegou num posto de socorro, no hospital espiritual, pronto, está curado. Ele faz, se a gente for analisar, né, um tratamento bem semelhante do que é feito aqui, encarnado dos viciados em qualquer tipo de vício, né? Que é aquela trabalho de vocês se conscientizando, de abandonando aos poucos, porque a mente tem muita força. As pessoas falam muito da dependência física, mas a dependência física ela é muito relacionada com o sentimento, com o pensamento, né? Que quer aquilo, que sente falta daquilo. Então, até você trabalhar a tua cabeça para você entender que aquilo não é o melhor para você, que você precisa modificar, demanda um tempo e demanda você querer. Então, achei legal ele reforçar isso e mostrar que realmente as coisas que a gente pensa, acredita aqui, a gente vai levar tudo para lá. E o que for assim desagradável, que a gente precisa se livrar, a gente vai ter que trabalhar como faria aqui quando encarnado, se tentando se entender, se conscientizar e aos poucos ir mudando o seu pensamento. É o próprio empurrar com a barriga, né? É. Vai empurrando, mas não acaba. Uma hora vai ter que resolver, né? E o que eles mostram aqui é que a gente passando para essa outra fase, daí você não tem escolha, né? Não vai ser nem suave, não vai ser... Porque aqui a gente ainda tem esse controle, né? Se ele quisesse, se ele tomasse a atitude de se livrar das drogas, ele podia escolher como, né? Lá não, lá é do jeito que tem que ser e pronto. E assim interessante é o que fez ele buscar, né, a imagem da avó foi, como eu estava falando nisso, um medo. Ele foi buscar a droga, mas ele viu aquele grupo de viciados envolvido em monstros. E aquilo fez o quê? Deu um medo nele. E aí ele, eu não vou ali, tá cheio de monstros, eu vou procurar minha avó que vai me proteger, de certa forma. Então, até nisso, tem um medo também. O medo é que fez ele mudar o caminho. Quando melhorei, fui ver outros irmãos imprudentes como eu. O que vi, não esqueço. Sofrimentos que nunca pensei existir. Eram muitos jovens deformados, débeis em recuperação, iguais aos que julguei serem monstros. Entendi que, socorridos, estavam no caminho que os livraria do sofrimento. Piores eram os que não tinham socorro, os que não queriam libertar-se. Compreendi que não sofri tanto, porque minha avó, com suas preces sinceras, guiou-me. E também porque não fiz outras ações erradas. Não cometi crimes tão comuns entre os toxicômanos. E busquei logo um socorro, senão iria vagar em sofrimento como tantos outros. Desintoxicado, vim para o educandário, onde estudo e me preparo, porque quero, no futuro, ser um socorrista de irmãos escravos dos vícios. A maior necessidade que tive como desencarnado foi, para meu sofrimento, minha agonia, a cocaína. Só ansiava desesperado por ela. E aqui, o que falou, você falou para onde eu vou, ele fala da oração da avó dele, mas pode ser que a avó estivesse ali no ouvido dele. Vem para cá, meu neto, vem para cá, meu neto. Então, sempre vai ter alguém, mesmo que a gente seja totalmente perdido, que vai estar de olho na gente.
porque até essa história, fui para um lugar muito ruim, estava totalmente desequilibrado, fui abandonado. De fato, a gente nunca tem sempre alguém de olho. Só que, respeitando a nossa própria individualidade, a gente não é arrancado de um lugar para o outro. A gente precisa querer se mudar. Ninguém te tira da tua casa e te bota morando em outra casa. Você precisa querer se mudar para essa outra casa. Mas sempre tem alguém de olho. No caso dele, foi a avó. Com certeza, cada um de nós vai ter um amigo espiritual que na verdade, está do nosso lado, não saiu momento algum do nosso lado. Está ali para suportar as agruras junto com a gente, e na hora que a gente mostra disposição, ele estende a mão. Diga, Djair. Só a título de ilustração, não sei se você já conhece, que eu já li um livro que achei interessante, dessas pessoas viciadas do outro lado. Porque, como a gente conhece, sabe, né, o vício não se extingue com a morte. Então, fica do outro lado, vai ver as falanges. Como tem aqui esses comandos e tudo mais aqui, também tem as falanges do outro lado. E eles pegam essas pessoas viciadas, porque elas precisam da cocaína e não têm acesso, né? Então, submete a esses chefões para fazer parte dessas gangues, e esse submeter se rebaixar totalmente. Por isso que fica essas deformidades todas. Aí, o que vai? Vampirizar, incentivar assalto e outras coisas mais. É só isso aqui, só de ilustração, só isso. Obrigado. Outra coisa que eu estava pensando aqui, hoje estou pensando nesses negócios, nós aqui, né, encarnados, durante a nossa estadia, a gente aparece muitos caminhos certos para a gente ir, e a gente faz a curvinha e acaba escolhendo uns caminhos não muito certos, né? Mas aparece pessoas que nos apoiam, aparece pessoas que vem comigo, coisas boas e tudo, e a gente dá uma escorregadinha lá, vai para outro lado, né? E aí eu fico imaginando isso do desencarnado, né? E que aí aparecem os irmãos socorristas, né? E que viram e falam assim, vem com a gente. E aí né? A escolha de ir. E aí eu lembrando da zona do conhecido, que todo mundo chama de confortável, que eu falo assim, todo mundo está na zona confortável, não é confortável, é zona conhecida, né? Confortável não é, porque a maior parte das pessoas não está bem, mas prefere continuar no conhecido ao desconhecido, né? E que é esse medo do desconhecido. E de certa forma, né, eu fico imaginando assim, sei lá, vai lá, né, desencarna. E você ainda permanece querendo a zona conhecida. Porque a gente sempre pensa, como a gente começou a falar lá do umbral, né, nessa coisa do horror, né, da cocaína, do deformado, aquela coisa bem... Mas, assim, eu estou falando do conhecido, que não nos faz sair do lugar, mas que está ali, mas também não é a coisa boa, não é confortável, mas também é o conhecido. Eu prefiro ficar aqui do que ir para lá e ter essa melhora. Não sei se vocês estão entendendo. Não, como que a gente vive isso aqui e, de repente, também pode viver lá. E mesmo achando que a gente está fazendo um bom trabalho aqui, né? Assim, mas a gente está na zona do conhecido e não do desconhecido. E sempre esse espírito bondoso, vamos dizer assim, essa figura bondosa que vai chamar a gente para algo desconhecido, como o Jair falou lá das caravelas, né? De alguma forma, do desconhecido. E a gente realmente está preparado para ir, nesse sentido de sair dessa zona conhecida, dessa zona que eu prefiro ficar aqui no conhecido ao desconhecido. Eu me pensei nisso. Isso é uma coisa engraçada, né? Da gente pensar, né? Assim, será que eu vou acertar nas escolhas depois, né? Mas se a gente vê a própria narrativa do Ramiro,
sim, de outros livros, na hora da gente escolher, acho que a maioria tem um pouco de receio do desconhecido e segue, como você diz, né, na zona do conhecido. Tanto que ele descreve que conheceu vários. E se fosse mais simples a gente fazer a escolha mais certa quando está desencarnado, não existiria, de fato, umbral ou espíritos em sofrimento, que todo mundo acabaria fazendo a escolha que poderia ser para ele desconhecida, mas que levasse a um caminho melhor. Então, eu penso que isso vai muito do que a gente ainda é. Que como aqui, às vezes, a gente, tendo todas as prerrogativas de escolher um caminho melhor, por dúvida, por insegurança, acaba seguindo, como você mesmo reforçou, a nossa zona de conhecimento. Isso aqui eu já sei no que vai dar, e vou aqui mesmo não sendo o melhor caminho. E acho que isso não muda, pô, de jeito nenhum, quando a gente chega lá do outro lado. Muitas vezes a gente faz a escolha por causa da... Não, isso aqui eu sei onde vai dar. Ali eu não tenho a menor ideia do que vai dar, sei lá se eu vou sofrer mais ainda, ou vamos deixar mais para tarde isso aí. Tanto que os relatos, o orbe terrestre são bilhões e bilhões de espíritos. A quantidade de espíritos no orbe... de encarnados já é um número absurdo, a de desencarnado é maior ainda, muito maior. E para que ser um planeta no padrão que ainda é considerado, a maioria das pessoas não faz a melhor escolha possível. Então, acho que tem muito disso. A gente vai escolhendo do jeito que é. Não, desencarnado ou encarnado, a gente sempre, muitas vezes, sempre não, mas muitas vezes, escolhe aquilo que nos deixa mais confortável, mesmo não sendo a melhor escolha. E isso não vai ser diferente do lado de lá, não. A gente vai precisar de apoio, vai precisar de segurança. Como o próprio Ramiro fez uma escolha melhor, mas ele teve que ir para o hospital, passar meses lá, sendo atendido, ainda com aquela vontade de se drogar, com todos os nuances negativos da vida dele, como um toxicômano, até ele conseguir se libertar daquilo. E para ele, e o sonho dele se tornou o quê? Se tornar um socorrista de viciados. Mas não é porque ele venceu, entre aspas, o vício dele que ele já está apto. Ele teve que ir para o educandário e vai se preparar para isso, vai se fortalecer para isso. E sei lá, né? Ele não fala aqui, mas ninguém tem nem ideia. Isso também é variável de cada um. Quanto tempo você vai levar para estar apto a se envolver com esse grupo de pessoas desarmonizadas sem que aquilo te afete e você perca todo o trabalho que você teve. Então, essa coisa que você levantou do ir para onde a gente conhece ou ir para uma novidade sem saber aonde vai dar, ainda é uma escolha, acho, muito difícil para todos nós, sendo encarnados e principalmente desencarnados, porque a gama de desconhecido aumenta assustadoramente. E acredito que mesmo quando a gente já estiver lá do outro lado, a gente ainda vai dar as escorregadas, igualzinho a gente faz aqui. Ramiro calou-se e foi abraçado por Maurício. Estamos presos ao que nos ligamos quando encarnados. Tenho certeza de que você, meu jovem, será um excelente socorrista. Será sim, Oscar falou sorrindo. Ramiro, aproveitando a presença de Maurício, indagou o ávido por aprender. Maurício, o que acontece com as pessoas com doenças como câncer, que tomam remédios fortes para conter as dores e que muitas vezes esses medicamentos abreviam a existência física? Elas também sentem falta dessas drogas quando desencarnam? Está errado tomá-las, já que abreviam a existência corporal? Cuidar do corpo físico é obrigação de todos nós que, por certo,
período, o temos para viver encarnado. Temos que dispor do que a medicina terrena nos oferece para curar as doenças. Se o que dispomos para amenizar nossas dores pode abreviar a existência, não é culpa nem dos médicos nem dos doentes. Acredito que a ciência logo encontrará novas formas de alívio e cura. Mas, meu jovem Ramiro, ao tomar uma droga como medicamento indispensável, ela não nos fará falta quando desencarnar. Porém, como médico socorrista, há anos vejo muitos agirem de várias formas diante da dor. Os que sofrem doenças dolorosas no corpo, com resignação, são socorridos e logo estão bem. Os que se revoltam diante da mesma dor, ao desencarnarem, nem sempre podem ser socorridos e sentem os reflexos da doença. Querem, às vezes, os remédios para se curar, suavizar as dores, mas não são viciados, não sentem falta da droga, pois as tomaram como medicamento. Tenho visto aqui pessoas que ficaram dependentes dos soníferos e, quando socorridas, têm de aprender a dormir sem eles, têm de se aliviar dessa dependência. Remédios devem ser tomados quando necessário. E nos casos de câncer, doença que normalmente provoca dores terríveis, mesmo se acontecer de eles abreviarem a existência, é certo tomá-los. É o que a medicina dispõe como tratamento. O uso é permitido. O mau uso é que é condenado. Quietamo-nos por momentos, achando que podia nos elucidar mais. Bondosamente, Maurício completou. Podemos dizer que os habitantes da Terra, encarnados ou desencarnados, são de dois modos. Há os que, por esforço, tornam-se autossuficientes ou servos úteis, e aos necessitados, embora entre os dois haja os aspirantes, os que querem aprender a ser úteis. A faixa dos primeiros, infelizmente, é pequena. Basta observar nos centros espíritas. Os que vão para ajudar são poucos, e grande parte é necessitada porque quer. Tendo oportunidade, eles não desejam passar de necessitados a autossuficientes. Essas necessidades acarretam sofrimento, como aconteceu com Oscar e Ramiro, e também com tantos outros. Ser ou não ser. Encarnado ainda pode enganar e iludir-se, mas desencarnado não há como. Isso porque os fluidos, as vibrações do espírito bom, são agradáveis, e os fluidos dos espíritos ignorantes são nocivos. A alma, o espírito, tem sempre muitas oportunidades e pode, pelo arbítrio, refletir o belo e o bem, ou o feio e o mal. O belo e o bem apresentam-se em harmonia e com equilíbrio, e dessa união surge o amor que os leva a progredir espiritualmente. O feio apresenta-se na turbulência da ignorância, gerando ódio, a inveja, os desejos insaciáveis, o egoísmo, que é a maior chaga perturbadora, o luxo e a luxúria, tornando o homem um verdadeiro vulcão de conflitos interiores, tornando a vida humana um inferno, seja encarnado ou desencarnada. Devemos compreender sem ilusão o que realmente somos e não o que pensamos ser. Com coragem, realizamos nossa transformação. Ser agora no presente. O futuro é uma consequência vivida do presente e não fruto de aspirações de uma mente ociosa,
que deixa sempre essa transformação para depois. É nossa obrigação passar de necessitado a útil. Oscar, Ramiro e eu agradecemos, comovidos ao Maurício pela bela lição. Prometi a mim mesma não ter mais necessidades, não somente as que se refletem do corpo físico, como as da alimentação ou de dormir, mas as principais. Não ser pedinte de graças, não querer que outras pessoas façam o que posso fazer e também aprender a ser útil e a servir.